Eu vou tentar ser objetivo, ser breve. Talvez essa não é uma mensagem tão detalhada, né? Ou talvez eu não respeite a liturgia de uma mensagem, mas eu quero ser diretivo. Eu quero ser objetivo, mas quero trazer um entendimento para aquilo que nós possamos, para aquilo que nós estamos vivendo nesse tempo. Eu acredito que a primeira coisa que nós precisamos sempre ter em mente, e isso não pode fugir da sua mente, isso você tem que ter claro todos os dias que você acorda, que nós estamos nos fins dos tempos, né? Se você tem essa consciência diária, ou se essa consciência ela faz parte da sua rotina de vida cristã, você começa a ter um comportamento baseado no que as Escrituras falam sobre os fins dos tempos. Agora, se isso para você é meramente uma história que você foi ouvindo durante toda a sua realidade de vida cristã, o seu comportamento é totalmente desconectado ao que o Pai está movendo nos fins dos tempos. E por isso, eu acredito que é extremamente importante, nesses dias que nós estamos vivendo, termos a consciência que nós realmente estamos em dias de consumação. Que nós estamos em dia onde algumas coisas que nós nos acostumamos a ter e a fazer já não estão mais diante de nós, já não são mais tão funcionais como eram antes. Porque nós estamos realmente nos finais dos tempos. E se isso não é uma consciência em você, você não consegue ter um comportamento racional no momento de culto. Porque o culto, ele tem que ser racional. Ele tem que ser a partir de como você pensa sobre o reino de Deus, ou de como você pensa sobre o que é o reino de Deus. E se você realmente tem uma história com Deus, você precisa entender que sobre a história que Ele contou na terra está no fim. O momento da história é o final que nós estamos. Precisamos, como igreja, como pessoas na nossa vida individual, compreender que nós estamos no final da história. E eu não preciso falar isso para você, das sinalizações que provam isso para nós. Se você acredita na Bíblia, nas Escrituras, ela mesma te dá base para provar que nós estamos em dias de consumação. E o que é interessante nesses dias é que são dias de pessoas começarem a ficar expostas. Por que elas começam a ficar expostas? Porque quando a consumação começa a ser clara na terra, porque ela já foi executada no céu, e ela começa a ganhar espaço na terra, espaço físico, algumas coisas param de funcionar. Algumas coisas que nós nos acostumamos a ter nas nossas vidas param de fazer parte da nossa vida. E é tão interessante esse momento da nossa vida, que nós estamos tão apegados a essas coisas, que continuamos a viver a vida como se essas coisas que já foram embora ainda estivessem lá. E fica claro para as pessoas que o nosso comportamento já não é mais o mesmo comportamento de outrora. Porque o que eu falo já não é com o sentimento que antes eu tinha, porque eu não tenho mais. Estão me entendendo? Porque esse sentimento que você tinha já não fazia parte do reino de Deus. E aí você começa a forçar muito para poder parecer aquela pessoa que você era antes, que você não é mais, porque os últimos dias levou embora essas coisas. E aí nós começamos a ver pessoas confusas, que não acompanharam os sinais, que não sabem andar nos tempos de Deus, que não sabem se movimentar no mover do Espírito, e ficam presas a fundamentos e a crenças e valores que já não são mais funcionais nesses últimos dias. Por isso, eu quero iniciar dando um conselho para você. Se envolva menos com as coisas da terra, sentimentos, obras.
desejos e se envolva mais com as coisas do céu. Se envolva menos, diminua o seu envolvimento com as coisas da terra, com aquilo que é seu. E aumente o seu envolvimento com aquilo que é de Deus. Aumente o seu envolvimento com um sentimento que é de Deus. Se em você há um sentimento de inveja, comece a subverter essa ideia da sua mente. Porque os últimos dias não há espaço para isso. São sentimentos que estão sendo disseminados no meio das pessoas, porque são sentimentos que já não fazem mais parte da terra. Porque se vocês não entendem, a Bíblia é um tempo de Ele restaurar todas as coisas. E no reino dele não há pessoas invejosas. Se você tem um sentimento faccioso, comece a subverter isso na sua mente. Porque senão você não vai ter mais como participar das coisas que Deus está fazendo. Se você é uma pessoa fofoqueira, comece a mudar o seu comportamento. Porque os dias de consumação estão levando embora essas coisas. E se essas coisas estiverem em você, você vai embora junto. Os seus dias vão finalizar junto com esses sentimentos, junto com essas obras, junto com esses desejos e comportamentos. Estão me entendendo? Está difícil de entender? Vão embora. Nós temos que entender que Deus ele não é manipulado. Nós temos que entender que o que Ele zela pela sua palavra para cumpri-la. Nós temos que entender que o que Ele falou, Ele está fazendo. Que Deus ele não segue o curso da sua vida, Ele segue a palavra que Ele falou. Que Deus não se molda à realidade que você quer. Os tempos e as ações na terra são designadas por aquilo que Ele já falou. E vão existir para isso dois tipos de pessoas: as que conseguem se movimentar no que Ele falou e as que não conseguem. Por isso eu quero te alertar hoje. Nós estamos nos últimos dias. Dias de consumação. Dias aonde muitas coisas estão chegando no seu processo de fim. Muitas obras estão sendo finalizadas. Muitos sentimentos sumirão da terra. Porque são dias onde Ele está estabelecendo o reino dEle. E é nesses dias que nós começamos a ter clareza de quem não faz parte do reino de Deus. São nesses dias, em nenhum outro dia, nem Yeshua teve clareza como nós temos hoje de quem faz parte e de quem não faz parte do reino de Deus. Porque quando Yeshua veio, Ele falou: a hora vem, mas ela já chegou. Porque Ele representava esses valores, essas crenças e princípios que movem o reino de Deus. Mas esses valores, crenças e princípios que movem o reino não estavam estabelecidos na época dele, como estão hoje. Como estão hoje nos últimos dias. E por ser os últimos dias, nós precisamos entender que é nesse momento que pessoas precisam ir embora da igreja. Que certo tipo de pessoas não podem mais ser associadas à igreja. Não podem mais ser representadas pelo sacerdócio santo. Não podem mais ser compartilhadas daquilo que o Pai está fazendo. Não ache você nesse momento que é um tempo onde Ele ainda está atuando com uma extrema misericórdia. Porque todas as parábolas dos últimos dias falam algo. Falam que Ele vai vir para fazer uma cobrança daquilo que Ele deu. Sim ou não? Todas as das 10 virgens, as dos talentos, são parábolas que estão lá em Mateus 25. Depois de Mateus 24. Que é o sermão dos últimos dias. São parábolas que falam um comportamento diferenciado do Messias. São parábolas que nos revelam uma ação diferente do seu amado, daquele que deu a vida por você. São parábolas que falam que Ele vai vir de uma forma diferente. É como um senhor que foi sair em viagem e deu tanto para um, tanto para outro, e quando ele voltou, o que ele fez? Ó, servo bom que não fez nada. Eu vou te dar mais tempo para você produzir. Não,
Ele cobrou e falou: você não foi fiel ao que eu te dei. Você está fora. Nós temos que entender que essas palavras não são histórias. Ele fez um paralelo para mostrar como seria a nossa realidade, como seria a realidade dos últimos dias. A minha pergunta é: por que nós ainda brincamos nos últimos dias com coisas que nós não podemos mais? Por que ainda somos tão permissivos com os sentimentos da terra, comportamentos da terra e obras da terra, que nós não podemos mais permitir estar na nossa vida e estar com a falsa ilusão que ainda há tempo de eu mudar em tal área, com a falsa ilusão que ainda eu preciso de algo a mais de Deus para eu mudar isso em mim. E tem um texto em Hebreus que talvez você vai entender agora, quando ele fala assim: se você continua pecando deliberadamente, já não há mais sacrifício pelo pecado. Se o que Yeshua fez na cruz não mata o seu pecado, não vai haver outro sacrifício. Ele não pode fazer mais nada. Entenda isso. Não há mais nada que Deus possa fazer para tirar você de uma condição e te posicionar num lugar onde Ele quer. Mais nada. Não há mais nada que Ele possa fazer. Entenda isso. E esse momento é um momento onde, se nós como igreja não começarmos a compreender os tempos, corre um grande risco de nós ficarmos de fora do que Deus está movendo. Talvez a sua maior preocupação, chega em casa e faz uma lista, e depois avalia você mesmo, se a sua maior preocupação está nas coisas da terra ou nas coisas do céu. Isso vai determinar de qual reino você é. As suas prioridades, fala das suas preocupações. Suas preocupações vão determinar sobre qual reino você está se movendo, sobre qual influência você está se movendo. Teremos obras, nós teremos sentimentos que não farão parte do reino de Deus. E Ele não vai nos autenticar, Ele não vai nos conhecer. Nós estamos nos últimos dias. Dias onde você não pode mais, nós não podemos mais nos envolver com as coisas da terra. Temos que nos envolver com aquilo que é do céu, com aquilo que foi criado para que possa impregnar o nosso espírito. E sabe o que é interessante? Que nós precisamos começar a mudar a nossa perspectiva sobre o que queremos ser como igreja, com o que queremos da igreja. Muitas pessoas vêm até a esse ambiente que nós chamamos de ser igreja para receber algo. Isso é uma cultura que nós temos no Brasil, acho que no mundo inteiro. Esse é um lugar de sermos abençoados, não é verdade? Não é? Esse é um lugar onde temos que ser abençoados. É um lugar onde nós vamos receber algo. É um lugar onde eu estou tão mal hoje, cara, eu vou no culto. Né? Minha semana foi tão ruim, acho que eu vou no culto lá. A gente tem uma cultura de esse ser um lugar aonde nós queremos receber algo de alguém, nós queremos participar de algo que está acontecendo, nós queremos estar envolvido com algo que nós estamos vendo, que eu falo, cara, que coisa maneira que a galera fala, como aquele lugar é legal, a galera fala umas coisas interessantes, e eu quero continuar ouvindo, eu quero continuar recebendo disso que está acontecendo. E é exatamente nesse momento que você se desconecta do corpo. Porque é nesse momento que você começa a ter uma visão extremamente individualista. E isso não te dá senso corporativo. Isso não te dá sensibilidade. Isso não te faz construir um altar coletivo. E agora eu quero falar do que realmente eu quero falar. E eu nem falei para o Jeff quando ele começou a orar sobre o altar coletivo. Queria falar sobre só a questão dos fins dos tempos, para ficar claro para nós o momento que nós estamos. E por que nós não conseguimos ter um culto racional? Porque não temos consciência de como temos que prestar um culto. Porque não temos consciência nem de que onde estamos, que tempo estamos, que Deus está se apresentando para nós, né? E nós tivemos uma reunião esses dias, e uma das coisas que a gente entendeu é que ainda que a gente fique só poucas pessoas,
nós vamos ser igreja com muita seriedade. É um tempo de muita seriedade, é um tempo muito exato. Nós não podemos perder tempo. Não podemos. Perdemos muito tempo da nossa vida, da nossa história. Eu quero falar um pouco desse altar coletivo, para que nós possamos entender que para podermos participar nesse momento que a igreja está vivendo, temos que nos conectar com algo que o Pai está fazendo, não somente a partir do que eu entendo, do que eu sacrifico, não somente a partir daquilo que eu me movo, mas a partir daquilo que a igreja está se movendo. É algo, e participar desses momentos coletivos envolve muito sacrifício. Envolve muito sacrifício. Por isso que essa mentalidade que nós adquirimos de vir para esse lugar para ser abençoado, tira de você a sensibilidade de doar pelos outros, de se esforçar pelos outros, de se envolver com algo coletivo, não só por você. E é interessante que a gente consegue ver isso dentro da Bíblia. Mateus 4, quando Jesus vai para o deserto, a gente consegue ver claramente ele tendo um momento de extremo sacrifício, não é verdade? Extremo sacrifício. Ele passa fome, sede, passa por provações do inimigo, de extremo sacrifício. Mas o que é interessante para nós entendermos, que aquele momento ele é extremamente individual para Yeshua. É um momento que falava da identidade dele, que um momento que falava do aperfeiçoamento pessoal dele. Um momento que falava de ele se afirmar como filho de Deus, porque ele foi provado sobre em relação a isso. Era um momento onde todo o sacrifício que ele fez, tudo que ele se esforçou, foi para ele ser afirmado como um filho. Sim ou não? Quem pensa diferente? Por favor, pensem diferente. Ou talvez você nunca tenha visto por essa perspectiva. Você é meu filho amado, e em você eu tenho todo o meu prazer. Foi levado pelo Espírito ao deserto, e ali ele começa a passar por um processo muito parecido com o processo de identidade que Israel passou no deserto depois do Egito. Muito parecido, para provar, humilhar, para revelar o que estava no coração. E é interessante que esse momento é um momento onde ele se posiciona contra o inimigo, ou contra todas as situações, de uma maneira onde ele reage. Ele reage muito bem e muito rápido. Pelo menos é isso que aparenta nas Escrituras. Quando o adversário vem e começa a fazer as propostas, ele responde: nem só de pão viverá o homem, não tentará o Senhor teu Deus, somente ao Senhor você vai prestar o seu culto. Vai embora. E ele vence esse momento. E aí ele começa um processo de Deus começar a atuar através dele. E aí tem outro momento onde ele passa por um extremo sacrifício, que é o momento do Getsêmani. E esse momento é muito impressionante, que ele é muito mais complicado. É um momento tão complicado e tão tenso, que ele começa a suar sangue. É um momento extremamente confuso. É um momento extremamente indeciso, porque ele tem dúvida. E ele fala: Pai, se possível, passa de mim. É um momento extremamente de uma extrema pressão, porque ali ele está lutando contra uma vontade dele, uma vontade do Pai. E é diferente, porque no primeiro momento de sacrifício, ele não estava lutando por uma vontade dele, uma vontade do Pai. Ele estava extremamente sujeito à vontade do Pai, ainda que a vontade dele de comer e beber era maior e grande, porque ele estava em jejum. Já no momento de Getsêmani, é o momento onde ele começa a ratear. As pessoas que acham que Jesus não vem em carne, falam: poxa, Jesus rateou, ele não fez isso. Ou a Bíblia está mentindo no que ela fala quando ele pergunta a Deus, né? Passe de mim, se é possível. Ou aquele foi um momento que veio um ponto de interrogação, uma dúvida, uma vontade dele de não ir para aquele momento, que a partir dali começa o martírio. E todos vocês conhecem. Se não leram a Bíblia, assistiram o filme do Mel Gibson.
E a partir dali começa o martírio de Yeshua, não é? E aquele momento, cara, ele começa a ratear. Jesus rateou. Para mim, sim. No S1 o pessoal falou que Jesus teve dúvida. Ele não queria morrer por nós. Porque quando o sacrifício envolve o coletivo, nós pensamos duas vezes. Pensa comigo, se ele pensou duas vezes, quanto mais nós. Quando o sacrifício envolvia o aperfeiçoamento dele, ele não pensou duas vezes. Nem todo mundo entende o que é ratear. É duvidar, é ficar... Escorregar, é ficar oscilando entre dois pensamentos. Como disse Elias, até quando vocês vão ficar cocheando entre dois pensamentos? Pronto. É tipo isso, ficar indeciso entre duas ideias. Naquele momento, Yeshua ficou manco. Mais uma heresia. Naquele momento, ele ficou manco, ele ficou entre dois pensamentos. É possível passar de mim esse cálice, mas contudo, que seja feita a sua vontade. Ele pensou duas vezes, como popularmente é falado. Mas é engraçado que no primeiro momento, em Mateus 4, ele não pensa duas vezes. De pronto ele responde. Tá vendo essas pedras? Mande que elas se transformem em pães. Aí você pensa assim, Satanás vem para você, faz uma proposta. Que nem sempre é Satanás, às vezes é a sua alma. É o seu desejo. É aquilo que você quer fazer. Te faz uma proposta, é o Satanás que está dentro de você, né? Encorpado na sua crença, no seu valor, na sua criação, encorpado na sua ideia de vida, no seu homem carnal que Deus matou e você não quer que ele morra. Você alimenta ele, todos nós alimentamos nosso homem carnal todos os dias. O homem que recebeu a vida. Adão recebeu a vida, Cristo deu a vida. É essa a diferença do homem carnal e do homem espiritual. Um recebe, o outro dá. Todas as vezes que você se posicionar para receber, é o homem que Adão, Adão. É o homem carnal. Adão não recebeu vida do Espírito. Ele recebeu uma vida na alma. Todas as vezes que a sua alma falar eu quero, é o seu homem carnal. Todas as vezes que a minha prioridade for baseada no que eu quero, é o meu homem carnal. Porque a sua prioridade, se for baseada no que você quer, o que você precisa sempre vai estar em segundo plano. Aí você pega um dinheiro, compra um chocolate e não paga uma conta. Se bem que chocolate não vai pagar conta nenhuma, né? Você compra uma roupa, um tênis. Eu vi aquele tênis, velho. Aquela roupa. Se torna uma prioridade porque você quer. E aí aquilo que você precisava, que era pagar a sua conta de luz, e você não paga. Seu homem carnal. Ele não consegue ordenar a vida. Não consegue. Não tem prioridades. E as prioridades são baseadas nos desejos. E não naquilo que realmente precisa. O homem carnal, Adão, o que quer, o que recebeu vida. E Cristo, o homem espiritual, ele doou vida. Por isso que no momento que você está diante de uma situação que fala do seu aperfeiçoamento, do seu crescimento, do seu ministério, você se doa. Poxa, eu vou sacrificar, velho. Eu vou mesmo. Porque você ganha benefício. Porque de alguma forma, esse sacrifício se torna útil para você. Você aproveita algo dele. Não é ruim. Você realmente faz um pacto com Deus de seriedade, de compromisso com aquilo que Ele falou sobre quem você é. Você não se vende às propostas. Isso é ótimo. Mas o grande problema é quando você chega diante de um momento onde a maturidade de sacrificar, porque eu acho que é esse momento que nós como igreja estamos. Nós somos uma igreja madura, de pessoas que sacrificaram muitas coisas para conhecer sua identidade, e chegamos no momento onde está sendo proposto para nós um Getsêmani, um momento de um extremo sacrifício para algo coletivo, e nós pensamos duas vezes, e muitos nem pensam duas vezes, de cara já abandonam, nem pensam, não há nem negociação.
Será que eu posso passar desse momento? Ou eu tenho que me doar mais? Será que a galera está precisando mais de mim ou não? Pá, não, já abandona. Porque eu morrer para eu ganhar um benefício é muito bom. Agora, eu morrer para outros ganhar um benefício, ofendeu até Yeshua. Caramba! Ofendeu até o seu Jesus, que tanto te amou, ofendeu até ele. O plano de Deus de matar Yeshua foi ofensivo. Tão ofensivo que os que mais andaram com ele, andaram perto, próximo, ouvindo detalhadamente a proposta, o propósito, que nem nós. Vem todo mundo, desde vários momentos que nós temos tido, vem a galera, vem o Anderson, vem o Fábio, vem todo mundo, fala, esclarece. Nós estamos ouvindo 5 anos, 3 anos, 4 anos, todo mundo no processo, envolvido com as paradas, e a gente começa a passar por um momento, e quando chegamos no momento de oferecer tudo juntos, a gente dorme. Foi o que aconteceu com os discípulos. Os caras andaram, os caras viram ele tocar no morto assim, ó, levanta. Caraca, se o Ronaldo fazer isso um dia, ia falar assim, Ronaldo é meu Deus. Se alguém do nosso meio pega um pedaço de lama, de terra, cospe e bota no olho de um cara que não tem olho e aparece um olho, ele ia ser o cara mais sinistro do nosso meio, com certeza. Não ia ser? O cara mais sinistro. O cara ia fazer... O cara ia fazer pastoral direto, velho. Ou ia ter fila na casa dele. Tô precisando conversar com você, velho. Vou expor as coisas agora. Começar a exposição, Jefinho. Às vezes a gente dá uma palavra diretiva para uma pessoa na comunidade. Cara, eu vejo que você é uma pessoa ansiosa. Não precisa ser nem profeta, né? Mas às vezes para ver isso nas pessoas. O cara agitado e tal. Cara, daí o cara começa a ficar muito apegado a você e tudo que ele quer resolver te procura. Imagina se a gente fizesse o que Yeshua fez. Curou o cara que não tinha olho, velho, cego de nascença. E ó, que nunca tinha acontecido na terra esse milagre. Ninguém nunca tinha visto isso. Então aí eles começaram a participar de um ambiente muito sinistro, muito sinistro. E para mim essa é a maior prova, que o ambiente não gera senso de sacrifício para ninguém. E para mim essa é a maior prova, que as obras do reino de Deus, que as ações do reino de Deus, que os princípios e valores do reino de Deus não conseguem colocar dentro de você a noção de se entregar pelo próximo. A noção de continuar um processo até que você chegue num ponto onde a sua vida vai ser exigida pelos outros. Muitos nesse processo já se perdem. Muitos nesse processo de sair de um sacrifício individual e começar a amadurecer, para alcançar uma maturidade, para poder liberar algo para uma geração, se perdem. Mas eu acredito de verdade que como igreja nós estamos nesse momento onde está sendo exigido de cada um, no individual, um sacrifício para o coletivo. E pensamos 2 vezes. E falamos assim, e nem fala, mas pensa. E fala mal mesmo. Tem muita gente no nosso meio que fala mal. Eu estou orando para a sua língua cair, velho. De verdade, eu estou orando para a língua das pessoas que falam mal do que o Pai está fazendo no nosso meio cair. Porque nós sempre temos relatos negativos de contagem, por pessoas de contagem. É isso que é mais chato. Os relatos negativos da cidade vêm das pessoas da cidade. Porque Contagem tem uma história, uma cidade que sempre foi abusada. Uma cidade de escolas, de treinamento, de avivamento, que pessoas iam em caravana, usavam a cidade e iam embora. Usufruía do que ela tinha para oferecer, não tinha nenhum compromisso e envolvimento com a cidade e iam embora. Falando eclesiasticamente, talvez culturalmente seja isso também, não sei, da história da cidade. Mas Contagem é isso. Eclesiasticamente falando, é um lugar onde aconteceu um grande avivamento. E as pessoas de toda a parte do Brasil vieram para cá, pegaram o que queriam e levaram embora. E todo mundo aproveitou um pouquinho.
Então, nós não podemos mais permitir que essas coisas continuem permeando na cultura da cidade. Porque as pessoas não entendem. Porque o Kaká hoje aparece como candidato a prefeito. Se você não entende, eu quero só te falar qual foi a palavra que levou ele a fazer isso. Em 2013, nós estávamos num momento onde Deus falou assim, vai para o meio da cidade. Vai para o meio da cidade. Não é mais tempo de ficar na caverna. Sai e vai para o meio da cidade. Culminou em 2016 uma candidatura à prefeitura de Contagem. Culminou em 2016 um aluguel da igreja no centro de Contagem. Culminou em 2016 a instituição, ele clama, está toda regulamentada na sua documentação, algo inédito, em 13, 15 anos de instituição. A palavra que a gente ouviu há 3 anos atrás, culminou nesse tempo. E o erro das pessoas é achar que nós queremos o cargo, o poder, porque nós estamos nos movendo com autoridade. Independente, temos o cargo de poder. E tem sido impressionante, enfim. Eu quero chamar a sua atenção. E isso foi orado. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 25. Ele fala para que ele seja tudo em todos. Para que ele seja tudo em todos, toda autoridade tem que ser dada a Cristo. Para que toda autoridade seja dada a Cristo, a igreja tem que pegar o que ela tem de autoridade e dar a ele. Como a igreja recebe a autoridade? Quando ela é uma igreja, quando ela se torna um altar, quando ela consegue agrupar pessoas que entendem o sacrifício coletivo e elas abrem uma porta na terra. Adão foi uma porta. Adão foi uma porta pela qual a morte nos alcançou. 1 Coríntios capítulo 15 vai falar isso para você. E fala que Cristo foi uma porta pela qual a ressurreição, a vida após a morte, nos alcançou. Só que Yeshua fez algo interessante. Ele implanta uma pedra na terra. João capítulo 6, ele fala para Pedro, você é uma pedra. E sobre essa pedra, eu vou edificar a minha igreja. Ali ele começa a produzir uma edificação que não foi feita por mão de homens. Ali ele começa a produzir a igreja, a preparar a igreja. Para quê? Para que ela possa ser uma porta de influência na terra. Nós só vamos conseguir ter autoridade na terra, nós, esse grupo, se entendermos que somos um altar, se entendermos que a sua vida, para você poder estar conectado ao que Deus está fazendo, precisa estar conectado à igreja, não a uma igreja, mas à igreja, a igreja que vai receber a autoridade. E se você está conectado à igreja, que é o corpo de Cristo, você precisa entender que uma parte muito grande nos últimos dias, o sacrifício que você vai fazer envolve o coletivo e não o individual. Entendeu? Não envolve mais só o que você quer, envolve o que ele está fazendo na igreja. Porque toda a autoridade foi dada à igreja, e ela não vai usurpar essa autoridade. Ela não vai usurpar, ela vai sujeitar toda a autoridade a Deus, a Cristo. E Cristo vai sujeitar toda essa autoridade a Deus. Quanto mais rápido nós fizermos isso como igreja, mais rápido nós vamos começar a ver pessoas começar a ressuscitar. Mais rápido a morte vai ser vencida. Porque fala que ela, depois que ele reinar sobre tudo, ele vai vencer o último inimigo, que é a morte. E por que ele ainda não reina sobre tudo? Porque ele não reina sobre nós, como igreja. Porque a igreja ainda, como o Anderson falou muito bem, é um saco de membros. Porque o que nos une para se tornar um corpo é se na hora que eu tomo uma pancada na minha mão, o meu corpo todo sente. Não é? O que nos une é se o nível de sacrifício que um membro do corpo se envolve, o corpo todo é afetado. Porque aquele membro começou a fazer um extremo esforço. Se eu pegar algo para carregar, os meus braços e a minha mão vai estar o maior esforço. Mas o meu corpo inteiro vai sentir esse sacrifício. Sim ou não?
Não é verdade? O corpo inteiro vai sentir. E é impressionante como nós começamos a nos nomear como igreja, como corpo de Cristo, e nós começamos a ver níveis diferentes de sacrifício de pessoas. Uns se doam mais, outros se doam menos, outros não se doam nada. O que eu quero falar com essa mensagem, essa palavra, é que nós não vamos fazer uma igreja de pessoas que não estão se dispostas a sacrificar pelo coletivo. Que nós não vamos alimentar, nós não vamos fomentar uma cultura que já não faz parte dos últimos dias. Não vamos. Ainda que tenhamos aqui poucas pessoas. Nós não queremos começar a edificação já errada. Então, o que a gente acredita nesses dias é que a semente do reino de Deus precisa ser preservada. E o reino de Deus fala de uma corporatividade, de uma colaboração. E eu não estou falando isso por causa da campanha do Cacá, não pensa isso. Se você pensou, você está endemoniado. Não estou falando isso por causa da campanha do Cacá, não. A gente não quer que aqueles que não entendem se envolvam, não. Se você não se envolve, é porque você não entende. Se você não entende, você não sente, não sacrifica e nem participa de nada. Quem está se envolvendo com o que Deus está fazendo é quem entende. Quem entende vai e sacrifica. Quem sacrifica participa mesmo do que o Pai está fazendo. Então hoje eu acredito de verdade, e com isso eu finalizo, que se nós nesse momento não entendermos que uma parte do que eu faço sacrifício é envolvido no coletivo, eu não vou ganhar nada com isso. Foi isso que ofendeu Yeshua, foi isso que ofendeu os discípulos, foi isso que ofendeu a Pedro, e na hora X ele sacou uma espada e fez o que não tinha que fazer. Talvez no momento que você tem que cooperar com o que está acontecendo, você é um peso. Pedro naquele momento se tornou um peso. Se tornou uma pessoa que não tinha discernimento e nem sabedoria de nada. Porque ele puxou uma espada e tentou matar o soldado. Quase gera uma confusão. Quase consegue ser o que era o principal de todos os discípulos. Quase ele é o provocador da guerra. Porque se Yeshua não cura aquele cara, ia começar uma guerra naquele momento. E a intenção de Deus não era tomar o reino por violência, à força, era por sacrifício. O reino não ia ser tomado à força, ia ser por sacrifício. A força e a violência estavam em se entregar pelos outros, em se doar, em morrer numa cruz. Por isso, naquele momento, ele pensou duas vezes. Por isso, nós pensamos duas vezes. Quando é o momento de participar do corpo. Por isso não envolvemos o nosso dinheiro. Porque a minha mente, o seu subconsciente, a sua crença, o seu valor, fala para você não dar porque você não vai ter nada em troca. Uns falam que é avareza, mentira, é crença e valores. Que não é do reino de Deus. Isso não é do reino de Deus. Não é. Como a gente falou na reunião, o Claudinho falou, no reino de Deus, 11 tribos sustentavam uma tribo. E essa uma tribo sustentava as 11, com o que era movido no tabernáculo. Era uma corporatividade, era uma consciência plena de contribuir, porque o que eles estão fazendo nos abençoa pra caramba. Então a gente não entende, não contribui, porque a nossa cultura é muito longe disso. Só que esse momento agora nós não podemos mais nos permitir viver coisas que não fazem parte do reino de Deus. E essas coisas não fazem parte do reino de Deus. E eu acredito de verdade, e aconteceu com Abraão também, quando Deus fala para ele sair da sua casa, do meio dos seus filhos, do meio da sua família, seus filhos não, que não tinha filho, do meio da sua parentela, e vai para o lugar que eu vou te mostrar. Aquilo envolvia o que ele ia se tornar. Quando ele manda ele sacrificar o filho dele, já é outro momento, que é o momento onde ele já estava liberando algo que era coletivo, o prosseguir de uma linhagem. Colocar Isaac em cima do altar fez Abraão abrir os olhos e ver o cordeiro. Fez ele começar a entender que Deus também tinha provisão para aquilo que ele não conseguia ver e entender.
abriu a mente dele e fez ele entender, a semente não é minha. E a partir dali ele muda o comportamento dele e faz com que um servo faça um pacto, fala assim, por favor, faz um pacto que o meu filho vai preservar a semente. Porque ele entendia que não era só para ele o que o pai estava fazendo nele, era para toda uma geração. E olha que o tempo inteiro Deus vem falando, eu vou te tornar pai de muitos, todas as famílias da terra vão ser abençoadas em seu nome. O tempo inteiro tinha informações que mostravam para ele que era algo coletivo, mas ainda assim ele absorveu tudo para si e não conseguiu naquele momento oferecer um sacrifício coletivo. E Deus falou assim, tá bom, então me dá. Você não entendeu? Então eu vou tomar de você. E quando ele coloca sobre o altar, a visão dele abre, porque ele viu um cordeiro. E quando ele sacrifica aquele cordeiro, ele entende. E ele começa a viver de uma forma totalmente diferente. Com isso, eu acredito que nós precisamos mudar a nossa perspectiva em relação à força que eu aplico para os sacrifícios coletivos, para as coisas que estão envolvendo o corpo, a igreja, esses momentos. Que quando envolve você é muito legal, mas quando você não vai ganhar nada em troca, pensa isso, cara. Até Yeshua duvidou. Até ele falou, será se eu vou morrer mesmo para essa galera, velho? E entenda, se nós queremos começar a iluminar uma cidade, precisamos entender que a sua história com Deus, entende isso, velho? Que a sua história com Deus está no fim. Aquilo que Deus te chamou um dia, te salvou, te resgatou, te purificou, te santificou, te ungiu, te batizou, blá blá blá, tudo isso está no fim. E como vai ser o fim da sua história? Como você vai terminar essa história que Deus começou com você? Sabe aquele versículo que fala que aquele que começou a boa obra vai concluí-la? Estamos no tempo de concluir a boa obra que começou. A boa obra que iniciou em você está no momento de terminar. E corre um grande risco de no final de tudo você estar de fora do reino. Está totalmente fora, está distante, está isolado daquilo que realmente o Pai está fazendo. Por isso não crescemos como igreja, por isso não carregamos autoridade. Por isso tudo que nós movemos na terra é muito inferior ao que Deus está movendo no céu. Porque ele mede pelo filho dele, ele fala, meu filho deu tudo, até a ponte da sua própria vida. E ele olha para nós. Deixa eu achar uma palavra para falar isso. E ele olha para nós nessas nossas brincadeiras que nós ficamos, nessas nossas... Nossa, só vem essa palavra na minha cabeça. Nessas nossas oscilações, salvou o irmão. Nessa nossa oscilação, nessa nossa irresponsabilidade com aquilo que Deus falou conosco. E ele olha para o filho dele e ele fala assim, eu não tenho como dar autoridade para esses caras, velho. Estão brincando comigo, estão brincando. Vocês estão realmente brincando. E nós ficamos assim, vamos ganhar a cidade. Bora. E nós vamos tomar muito. Porque nós não entendemos que a força e a autoridade de uma igreja está enquanto eu consigo me doar pelo Ronaldo. E como eu consigo abrir mão de mim mesmo e amar ele. Está em como eu consigo abrir mão daquilo que eu quero para poder me doar. Porque é o homem espiritual que é segundo Cristo, ele não recebeu vida, ele deu vida. E quando vamos nos tornando mais espirituais que carnais, nós começamos a dar mais que receber. Bem mais. A dar mais que receber, dar mais tempo, dar mais dinheiro, dar mais desgaste. Eu estava em casa agora de boa, tranquilo, 4:30 da tarde, tentando descansar, porque as meninas são sinistras. Recebo uma ligação, um menino da fazendinha, recebi a ligação, filho, fulano de tal, recaiu, sumiu, liguei para ele, não sei onde é que ele está, ele só ouço uma música, ele não sabe onde é que ele está, que ele não conhece nada aqui. Aí eu falei, putz, velho, aí liguei pro cara,
Ô fulano, você tá onde? Aí ele, ô filhão, eu te amo, velho. Eu te amo pra caralho, filhão. Você é mais brother que meu pai, velho. Eu falei, mano, onde é que você tá, velho? Eu não sei onde é que eu tô, não, velho. Onde é que você tá, velho? E a música cortando. E eu falei, isso tá acontecendo não, velho. Na hora de eu tomar banho pra ir pro culto, velho. Desgraçado, Satanás. E aí o cara doidão, velho, doidão. Eu falei, mano, se acalme. E ele doidão. Me perdoa. Ô, velho, eu não queria fazer isso não. Me perdoa, por favor. E doidão. E eu preocupado, eu falei, onde é que você tá? Eu falei, não conheço nada aqui, não sei onde é que eu tô. Eu falei, você tá vendo algum prédio, alguma placa? Me diz aí, pelo menos. Tem uma noção de onde o cara tava, velho. O cara não conhece nada aqui, velho. Ia ficar na rua hoje, né? Uma grande probabilidade, ele tipo assim, ele tinha só bebido, né? Ele só bebeu, de usar drogas, né? Outras drogas, de se prostituir, e aí o nível de trauma seria muito mais forte. Eu querendo intervir já para poder ganhar o cara. E aí eu falei assim, olhei para a Poli e falei assim, eu vou lá pegar ele, velho. E eu fiquei falando, eu falei, passa para alguém que tá do seu lado aí. Aí passou por outro bêbado. Fala, depois de 1 hora no telefone quase. Passou por outro bêbado, aí o outro cara, ô velho, esse cara aqui é doido demais, velho. Eu falei, ô cara, onde é que vocês estão? Ô velho, o cara tava lá no Novo Retiro, velho. Lá no Novo Retiro. Eu não sei. Lá no Novo Retiro, pé na garagem dos ônibus lá, eu falei, como é que você foi parar aqui? Fui buscar o cara voltou, vomitou meu carro inteiro. Puta merda. Eu tô vendo que ele ia vomitar. Falei, você quer vomitar? Ele falou, não. Eu falei, você vai vomitar, vou parar o carro aqui. Não, vou vomitar não, pode ir. Aí fui, o cara vomitou o carro inteiro. Aí eu vim pra cá. E aí eu começo a ver alguma... É isso que eu tô falando pra vocês. Eu contei esse exemplo, apesar de ter sido agora, comigo, e eu começo a ver, e eu falei assim, e eu pensei 2 vezes, de ir lá, eu falei assim, eu vou esse cara se ferrar mesmo. Safado, andou comigo aí 2 semanas, ensinando, explicando tudo, velho, falando pro cara da proposta, da vida de mudança dele, tratamento, 2 semanas mesmo, andando comigo direto, tal, falando tudo, e o cara sem vergonha, velho. Poxa, pensei 2 vezes. Aí eu falei, não, eu vou lá buscar o cara, velho. Quando não envolve o seu benefício, que é o sacrifício pelos outros, nós pensamos 2 vezes. E muitas vezes o pensamento que fala de não sacrificar vence. E aí paramos de dar força para aquilo que Deus está fazendo e não recebemos a autoridade. Eu vou falar para vocês como eu tenho pensado hoje, filho. Eu tenho vivido algo impressionante. Aquele versículo de Jeremias que fala, aqueles que confiam no Senhor renovarão as suas forças. Estou vivendo isso mesmo, cara, de verdade. Para mim está sendo impressionante. Estou acordando 6 horas, chegando no comitê, saindo de lá 8, 8h30, indo para uma regional deixar material, chegando em casa meia-noite, ou 10 horas, ou 7 horas, ou 8 horas, assumo o turno Kids em casa, que é sinistro, quem conhece ali sabe. Assumo o turno Kids, o turno pastoral com a esposa. Que as mulheres tá todo mundo bolada, a mulher do Beto, a Carlinha, tá todo mundo bolada, velho, a gente não tá tendo tempo pra nada. E aí, turno pastoral com a esposa, turno Kids, e aí, tipo assim, cansado pra caramba. E hoje eu tava aqui no culto orando, velho, e me veio isso, esse versículo, aqueles que confiam no Senhor, esperam no Senhor, renovam suas forças. Então, eu quero deixar essa palavra com você, cara. Você não vai se conectar ao que a gente está propondo, porque a gente está começando a ter um critério, que não é um critério nosso do S1, é um critério do reino de Deus, porque é assim que o reino de Deus se move. E se você não quiser se mover no reino de Deus, procure a igreja evangélica mais perto da sua casa, porque nós não vamos negociar com os princípios e valores e crenças do reino, que subvertem os nossos princípios, crenças e valores. Não vamos. Temos que parar, nós não vamos fazer um lugar aceitável para pessoas.
Queremos fazer um lugar que vamos receber a autoridade do reino de Deus, dos céus, para poder nos movimentarmos na terra, curar pessoas, liberar pessoas, porque se isso realmente acontecer, que nem a gente está crendo, nem eu estou crendo, se o Cacá realmente ganhar, nós vamos governar com poder e dinheiro ou com autoridade? Pensa nisso. A prefeitura não tem dinheiro. Com que nós vamos governar? Com o poder que o dinheiro dá para esse cargo ou com a autoridade? Temos que pensar que o que está por trás da história do Cacá é uma igreja, é um corpo. São pessoas conectadas com a mesma intenção. Ou vamos governar a cidade com a autoridade que vem do céu, ou nós vamos usurpar o poder. E usurpar o poder não quer dizer que temos autoridade. Mas quando temos autoridade, porque ela só é dada por Deus, ninguém vai questionar o poder que nós temos. E para isso precisamos entender o nível de sacrifícios do corpo tem que ser igual para todos, cada um na sua área específica. Não pense que você vai ter que acordar de madrugada para ir buscar um cara que recaiu na rua. Talvez o nível de sacrifício é você parar de mentir, velho. Parar de falar fofoca, parar de ser faccioso. Talvez você se doar o corpo, é você começar a ser verdadeiro com seu irmão e se conectar a ele e parar de ficar falando aquilo que você queria falar por terceiro e falar pro cara aqui. Tá bom? Não vou estressar, tá bom. Deus abençoe todo mundo.